Salmo 57. Esse salmo fala de uma caminhada rumo à espiritualidade superior e fala muito de uma tríade. Ele é o primeiro de 3 salmos que vão falar sobre ascensão espiritual e o rei Davi. Nós temos na árvore da vida uma tríade superior. Aqui denominamos Keter, que representa essa manifestação divina, a emanação. Depois nós temos Rohimá, que é onde tudo está integrado, nada está dividido. E depois nós temos Biná, onde nós temos a divisão. Se fôssemos trazer para nós teríamos Deus, o inconsciente e o consciente. O consciente é aquilo que divide, que coloca nome às coisas e que separa. A nossa visão de dualidade. Nós estamos falando ao longo dos Salmos sobre o rei Davi. Eu não sei se você conhece a história do rei Davi, mas rei Davi, ele foi eleito rei, foi ungido como rei, através de um sacerdote, né, que chegou na casa de Davi e pediu para o pai de Davi mostrar os seus filhos, porque ele tinha que ungir ali o escolhido de Deus. O escolhido de Deus, ele iria acontecer por conta do seu coração. Uma curiosidade sobre o rei Davi, que talvez você não saiba, é que o rei Davi, ele tinha cabelos vermelhos. Eu particularmente adoro ruivos. Na minha família, do meu avô materno, tem ruivos. E na Kabbalah, a gente fala de que os ruivos, eles estão muito conectados com Deus e com a espiritualidade. Tem uma característica que talvez você não saiba, né? Uma curiosidade que é da minha família e que eu amo, né? Digo para os meus filhos que eu gostaria muito que eles casassem com ruivos, né? Para ter netos ruivos, enfim. E esse salmo fala das 3 coroas rumo à espiritualidade superior. Então o rei Davi, ele foi ungido, ele era um pastor de ovelhas, ele era super jovem quando ele foi escolhido por conta do seu coração. Existe um arquétipo do rei Davi ser o pastor de ovelhas, ou seja, o pastor é aquele que guia o caminho. As ovelhas são aquelas que precisam de um condutor, né, para seguir um caminho de luz. Então tem todo um arquétipo na Bíblia que ele se projeta para nós não nos dias de hoje. Nós temos que entender que tudo que acontece na Bíblia é um macro, né? E que aquela lição a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Bom, e aí o rei Davi, ele acaba chegando na cidade, ele é ungido por esse mandatário de Deus para escolher, né, o seu ungido, ungido de Deus. E ele percebe que tem o rei, o Golias, né? O Golias era um gigante que atordoava a cidade, o povo de Israel. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso em outros salmos. Arquetipicamente, o Golias, ele representa o inconsciente, aquilo que domina a gente. Isso é um arquétipo que a gente estuda através da Kabbalah. Mas, literalmente, era um gigante, alguém que ninguém dominava e que colocava medo nas pessoas durante 40 dias. Veja, 40 sempre aparece. 40 dias Jesus ficou no deserto, 40 dias e 40 noites para pegar as tábuas da lei, 40 anos o povo ficou atravessando o deserto. Então, o 40 sempre aparece nessa jornada, né, arquetípica da Bíblia. E o 40, ele representa as nossas emoções, né, as nossas águas, as nossas emoções. Então, Golias vem e mata o Davi vem e mata o Golias. Ele mata com uma pedra na cabeça. Então, aqui ele automaticamente está falando sobre matar o ego, né? Matar o nosso instinto. Entender que nós temos uma caminhada espiritual para vermos, mas para vermos com os olhos do coração. Com isso, a população ficou muito grata a Davi e o reconhece como rei. E o rei Saul, que era o rei na época, começa a ficar com ciúmes, com inveja. Se você olhar um pouquinho para o nosso entorno, nos nossos governantes, muita coisa acontece de forma muito parecida com aquilo que o rei Davi viveu. O rei Davi ficou sendo perseguido, né, por inveja. Então, a população toda de Israel seguia Davi, reconhecia Davi como rei,
olhava para Davi como alguém que inspirava fé, que eles gostariam de seguir, porque era um pastor onde a população sentia que esse caminho a ser conduzido por Davi era um caminho correto, porém o rei posto tinha ciúmes. E aí ele começa a perseguir o rei Davi. Perseguir de todas as formas, né? Ele chegou, inclusive, a colocar Davi numa frente de batalha para que ele vencesse, né, os filisteus, e aí sim ele lhe daria sua filha como esposa. Na época, inclusive, daquela época tinha inclusive o dote, né, como o rei Davi. Como Davi era um menino pobre, ele não tinha esse dote, ele teve que fazer essa batalha. E Davi, então, começou a ser perseguido, completamente perseguido, durante todos os salmos que a gente falou até agora. Há uma perseguição implacável do rei e do seu exército. Por quê? Por ego, por inveja, né? Pelo reconhecimento do povo, pelo coração bondoso de Davi. E se você olhar, muitas vezes isso acontece comigo, com você, com alguém da nossa família, com os governantes, porque isso acontece arquetipicamente nos dias atuais, né? Os governantes, eles travam guerras por ego, por disputa de território. E é muito triste isso. Então, esse salmo, ele vem falar sobre as 3 premissas, né? Para que a gente seja realmente reconhecido um líder. A primeira premissa é a coroa, né? A coroa do rei ou o seu reinado. A coroa é essa mente conectada com o Criador. Não adianta você ser um rei como Saul e governar pelo ego, pelo medo, na imposição. Você tem que governar respeitando as pessoas. Foram as pessoas que colocaram os eleitos, né, nesse lugar. Então, quando não há o respeito a essa ordem e hierarquia, isso Bert Hellinger trabalhou muito bem, a ordem e hierarquia. Então, quando um eleito de um povo, que não é um caso de um rei, né? Quando o eleito de um povo chega num lugar, há necessariamente um reconhecimento daquilo que colocou aquele rei naquele lugar. E quando há uma reversão desses valores, algo acontece. O segundo ponto é a coroa do sacerdócio ou sacerdotal, ou também a prática da espiritualidade. Quando eu digo prática da espiritualidade, é viver a espiritualidade. Quando você diz eu acredito em Deus, é porque você não vive Deus. Você precisa experimentar Deus. A fé é essa experiência que temos na espiritualidade, é confiar, como o rei Davi confiou, de que tudo acabaria bem, né? Ele fala no salmo anterior, e a carne, né? O que me tira a carne? Se eu sou um ser espiritual. Então, essa fé na missão, no propósito da tua vida, né? Do pastoreio da tua história, do pastoreio da tua vida, do pastoreio das pessoas que te seguem, né? Eu muitas vezes reflito, eu falo para muitas pessoas me dão feedbacks aqui nas mensagens do Instagram, de alguma forma, eu tenho essa missão do pastoreio. Então, eu preciso ser muito responsável naquilo que eu falo. E aquilo que eu falo, eu preciso viver. Ou senão, é uma grande demagogia. E quando não é uma verdade, né? Como disse Jesus, toda verdade será revelada, o castelo rui, né? Em algum momento o castelo rui. Essa verdade precisa se manifestar. E o terceiro ponto são as leis, né? É o estudo das leis. E eu sempre falo sobre isso, né? Que nós precisamos entender que nem tudo que é legal tem ética na relação. Então, quando a gente fala da lei, é uma lei natural, é uma lei que rege o universo. Tudo aquilo que está em desequilíbrio, como a perseguição do rei Saul pelo rei Davi, houve, né, o seu viés de colheita na geração do Saul ou na geração da sua descendência. Inevitavelmente, a criação é perfeita e todo o ajuste de contas acontecerá. No final desses salmos, nós temos: seja exaltado acima dos céus, ó Deus, acima de toda a terra, esteja a tua glória. Ou seja, acima de toda a tua caminhada terrena, esteja esse equilíbrio da força tríade superior. Deus, equilibrar a unidade e também entender que tudo tem
uma estrutura para ser, que é o intelecto, né? Que é a nossa biná, que é a nossa mente consciente, que entende aquilo que está lá na mensagem do integrado, né? O plano das ideias, o inconsciente, ele precisa vir à luz da consciência para que a gente compreenda a real mensagem. Até mais.